você vê essa influência da igreja e por que que você fala que a República abandona o tema da história da ciência no Império e na colônia? Eu acho que essa é a grande questão de quem quiser fazer um aprofundamento no debate sobre história da ciência, no debate sobre história da cultura, no debate sobre história da educação. Essa é a questão. E aí há vários estudos que contribuem com a gente. Eu continuo tendo muita simpatia por alguns estudos que eu sei que muitos pesquisadores têm uma ou outra restrição, mas eu acho que foram grandes contribuições que foram dadas, as contribuições do professor José Murilo de Carvalho, para a gente entender a inauguração da República. Efetivamente, a República se apresenta como o novo. A República liberta o Brasil da família real, do peso da família real, do custo financeiro, do fausto, da pompa da corte. É claro, nós descobriríamos depois de muito tempo que instalou a corte republicana, que é a corte que vem não pelo sangue, mas vem por outras razões, pelo voto, o que é extremamente democrático. No mais, eu queria até fazer uma observação que é capaz, eu acho que vão arrancar meu escalpo e eu vou ser apedrejado. Eu nunca associei nem associo as monarquias a coisas antidemocráticas. Não ousaria nunca dizer que a monarquia inglesa não é democrática. Está lá o parlamento funcionando, o governo é exercido pelo voto livre dos cidadãos, que elegem o parlamento, do qual sai o primeiro-ministro, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, tem que ir todo dia ao parlamento se explicar, muitas vezes até ouvir coisas que não são ditas com muita elegância pelo partido de oposição. Então, eu acho que o debate sobre democracia passa por outros lugares. Mas o que é que eu estou dizendo? A República chega se apresentando como quem chegou para inaugurar o novo. O novo era a República. O novo era o regime republicano, era o Estado republicano. Os historiadores que vieram com a República construíram uma historiografia que era a historiografia que contava a história do novo. Zé Murilo mostra alguns símbolos desse novo em trabalhos como Os Bestializados, por exemplo. E a gente vai ver que, na verdade, na história escrita pelos primeiros republicanos, os da Primeira República, os da primeira metade do século XX, alguns nomes clássicos que deram grande contribuição e que a gente continua precisando da contribuição deles, todavia, eles fizeram um esforço extraordinário para mostrar que quem inaugurou o Brasil foi o regime republicano. Todos nós que pesquisamos história, a gente conhece a Operação Clássica. Para apresentar o novo na história, a primeira operação que precisa ser feita é a de apagamento do passado. A primeira operação que precisa ser feita é de mostrar que no passado não era viável a democracia, no passado não era viável a felicidade, no passado não era viável dar atenção ao cidadão, no passado não era viável o exercício livre da cidadania. Aí a gente pega a historiografia republicana e vê a historiografia republicana cantando loas à liberdade, mas a gente esquece que a Primeira República, por exemplo, foi um dos períodos de ditadura, muitas vezes ditadura pelo voto, mais violento da história do Brasil. A luta fratricida dos políticos de São Paulo, a luta fratricida dos políticos de Minas, no período da Primeira República, é uma coisa monstruosa. E a gente apagou a memória, por exemplo, do Segundo Império, do Segundo Reinado, onde, por exemplo, havia instituições que são muito contemporâneas nossas, como o habeas corpus. Com Pedro II, o direito de habeas corpus vigorou. É claro, há uma nódoa no Império que não se apaga. Essa nódoa se chama trabalho escravo. Essa brutalidade, essa violência.
Todavia, a gente também esquece das contradições da política. O que ajudou a derrubar o Império foi o esforço feito politicamente pelo imperador, pela sua filha, que foram construindo uma legislação acolhendo as lutas do povo negro e uma legislação que chega na reta final em 1888. Claro que o ato formal foi em 1888. Isso não quer dizer que o negro era livre a partir dali. O negro ainda tem muita coisa da qual ele não se libertou, na qual ele continua oprimido. Mas os opressores que derrubaram o império, que eram opressores dos negros, os grandes proprietários, eram os mesmos que estavam encastelados na República, impedindo a conquista de muitos direitos sociais. Então, muitas vezes a gente vê o regime formal do Estado e esquece dos agentes que põem em movimento aquele regime. E quando a gente examina a questão Império versus República, isso fica muito visível na transição. A gente termina esquecendo a destruição de fontes de documentos que foi feita pela República para apagar não apenas a história do Império, mas para apagar o direito da população negra de requerer indenizações do Estado, por exemplo. Então, há uma série de questões que envolvem isso, e quando a gente chega na política da história da ciência, quando a gente chega na historiografia da ciência, da cultura, da educação, a gente vai encontrar o grande monumento historiográfico que foi erigido com competência extraordinária pelo professor Fernando de Azevedo. Dos livros que eu li, foi um dos livros que mais me impressionou, a cultura brasileira. Me impressionou tanto quanto dois outros escritos por um intelectual que também é uma das minhas predileções, como Fernando de Azevedo que é Gilberto Freire. O Casagrande Senzala e os Sobrados e Mucambos me impressionaram bastante, como a cultura brasileira me impressionou e a ciência no Brasil também me impressionou muito, onde Fernando de Azevedo reúne intelectuais de várias áreas para produzir uma história da ciência no Brasil. E nós ficamos com os marcos que ele estabeleceu. Ele periodizou, e mesmo para criticá-lo, nós terminamos assumindo a periodização que ele estabeleceu. A gente só inverte o sinal do discurso, mas usa os mesmos períodos históricos que ele afirmou como sendo aqueles marcos nos quais você vai entender a história da ciência, a história da cultura, a história da educação, a história do Brasil. E essa é uma operação que foi corrente na historiografia da primeira metade do século XX para construir uma república que teria viabilizado o progresso do povo brasileiro diante de um império que nada teria feito. Esse é o discurso dominante. Impressionante como o seu texto suscita uma série de reflexões. Tratamos aqui a questão da trajetória da historiografia da ciência, que precisa problematizar esse contexto da República, a influência da Igreja na formação de cientistas no Brasil, essa questão da sergipanidade, mas também exploramos um pouco justamente esse contexto da ciência luso-brasileira no século XIX, que era feita por esses viajantes. Recentemente você tem feito novas reflexões no seu blog, então eu já indico aqui, no blog do professor Jorge Carvalho. Também o professor Jorge Carvalho tem um canal no YouTube, onde faz uma série de vídeos voltados para a história da educação, história de Sergipe. É um canal realmente muito importante para a nossa historiografia.